Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patins e bem-vindos ao canal Patins Críticas, o canal onde eu critico, analiso e resumo filmes e outras coisas. E primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, meu público amado, porque finalmente estamos 60 inscritos. Falta agora só 40 para a gente conseguir 100. É a minha meta, então se você está vendo aí, por favor, se inscreva, me ajude a chegar aos 100 inscritos e também siga meu canal, por favorzinho, que eu quero ter 100 lá também para liberar os insights. Então, por favor, se inscreva. E em comemoração aos 60 inscritos, eu vou analisar um filme que já estava sendo pedido no Instagram um tempinho atrás, que eu falei, beleza, vou fazer, e acabei não fazendo. Acabei fazendo episódio de Black Mirror antes e tal. E vamos falar sobre o filme Anora, um filme queridinho que venceu um monte de Oscar. Incluindo o Oscar de melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz, melhor montagem, porque esse cara, o Sean S. Baker, também dirigiu, editou, roteirizou o filme inteiro, fez o negócio inteiro. Pelo menos a gente ganhou merecidamente o Oscar de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui, que é Absolute Cinema. Finalmente ganhamos, estava merecendo, desde lá de Quatrilho, de Que Isso Companheiro, Ela já lavava foi indicado? Deveria, mas aqui não foi. Quatrilho, Que Isso Companheiro. E Cidade de Deus. Cidade de Deus realmente merecia ter ganhado, mas aparentemente ficou chocante demais para os gringos. E finalmente ganhamos agora, graças ao Walter Salles, a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro e todas as pessoas envolvidas no filme, mas principalmente eles. Muito obrigada, sempre torci pela Fernandinha. E infelizmente, se você não viu, mas deve provavelmente ter ouvido falar, que a Fernanda Torres não ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu já meio que já sabia que isso ia acontecer, porque é o Oscar, então mesmo eles sendo inclusivos por ter melhor filme internacional, eles ainda principalmente só premiam americanos, porque é uma premiação feita para americano, por americanos, para os americanos. Então meio que já sabia que isso ia acontecer. Só que o plot twist dessa vez foi que quem ganhou o Oscar de melhor atriz foi a Mike Madison, de Pânico 5. Eu só tinha visto ela em Pânico 5, eu acho. E aliás, ela faz bem em Pânico 5. Eu adivinhei que ela era Ghostface. Se vocês querem que eu fale sobre Pânico também, deixem nos comentários. Eu amo muito de paixão todos os filmes, vi todos os filmes. E aí eu fui ver no cinema depois do Oscar esse filme pra ver já se ela merecia tudo isso, se o filme era realmente revolucionário e brilhante, como eu tava ouvindo falar. E eu achei a atuação dela não grande coisa assim, não. Ela faz bem, não tô falando que ela atuou mal e pá, mas só comparando com o papel da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, ela não merecia ganhar, não. Acho que até com a substância, eu acho que a Demi Moore, ela merecia um pouquinho mais. Eu achei que a Demi Moore que fosse ganhar, analisando a carreira toda dela, que ela já estava um pouco esquecida, a temática do filme. E a temática do filme, tô até dizendo que meio que aconteceu na vida real. Que a novinha ganhou mais espaço da mulher mais velha e foi lá, roubou tudo, roubou as atenções e ela possivelmente vai ser esquecida de novo. E acho que ela não merecia isso não, pô. Eu tava torcendo pela Demi Moore em segundo lugar. Primeiro eu tava torcendo pra Fernanda Torres, óbvio. Mas se a Fernanda Torres perdesse, eu tava torcendo pela Demi Moore. E eu não vi os outros filmes, só vi esse, mas melhor filme eu também acho que não merecia, não. Eu não vi os outros indicados, mas pelo que eu ouvi falar dos outros, eram bem bons. Tinha uma galera apostando em Brutalista, Conclave. Conclave eu até quero ver, fiquei curiosa. Na época eu não queria muito ver, porque era filme de padre conversando e tal. E eu já tinha visto Oppenheimer, que também é filme de velho conversando. E não gostei tanto assim. Se vocês quiserem que eu analise, deixa nos comentários também. Enfim, analisando as candidatas e com a Mad Madison, que é uma novinha de 20 anos, que apareceu, acho que o papel mais marcante dela, sem ser o de Anora, foi em Pânico 5. Nunca vi ela em mais nada. E acho que, se me permitem usar uma expressão que os jovens estão utilizando, posso dizer que eu fiquei de xereca. Eu jurava que ia ser a Demi Moore, só que não foi. Fiquei chocadíssima.
papel dela, cara. O papel da Fernanda era tão difícil. Tem uma cena lá, cara, do que eles estão num restaurante, numa sorveteria e tal. Começa a olhar ao redor, toda emocionada. E a Eunice Paiva é uma mulher que não chora, que ela se mantém firme, forte pela família. Então ela tá querendo chorar, todo mundo tá querendo chorar, mas todo mundo segura. É uma cena que corta o coração. Aquela cena lá eu acho que ganha de todas as melhores atuações da Mike Madison. E também eu esqueci de avisar antes, esse vídeo vai ter uma parte com spoilers e outra sem spoilers. Porque eu avisei, porque me falaram no Instagram, na época que eu falei, né, que não tava todo mundo, que todo mundo não tinha visto ainda. Aí a menina falou lá, acho que é Drica, falou, moto passando. Obrigada. A menina falou, faz o vídeo, mas faz sem spoilers. Aí eu falei, beleza. Então eu vou dividir esse vídeo se eu conseguir, nunca fiz isso. Meu primo disse que é só deixar na descrição os capítulos do vídeo, aparentemente. Então essa primeira parte eu vou ir falando o que eu achei do filme, como que é e tal, sem muitos spoilers. O filme é tipo Uma Linda Mulher, que é uma stripper barra garota de programa, né? Em tese é só stripper, que é a Nora, que atende pelo nome de Anne, que é a Mike Madison. Ela trabalha numa boate em Nova York. E ela tem essa vida aí, né, de dançarina erótica e tal. Ela tenta levar o trabalho de forma otimista, rindo e tal, piadas. Ela tem amigas, ela tem uma colega que ela odeia e tal. E do nada, certo dia, o chefe dela chama ela para ela falar com um cliente que é russo e que ele queria falar russo com alguém. E ele chama a Nora porque ela fala um pouquinho de russo, porque a avó dela era russa. Esse cara gosta dela, eles fazem uma relação e tal, ela fica exclusiva dele em troca de dinheiro, óbvio. E eles resolvem se casar do nada em Las Vegas, porque Las Vegas todo mundo vai pra casar rapidinho. Se casam, ela acha que vai viver normal, rica, porque ele tem um casarão, tem um monte de dinheiro. Ela bota no Google a família dele, e a família dele tá no Google, com um monte de informação, eles têm um monte de título, de dinheiro, de empresa, sei lá o quê. E aí, certo dia também, chegam lá na casa deles e falam, seus pais descobriram que vocês estão casados, deu merda, eles vão voltar pra cá, eles estão putos da vida. E aí começam os problemas do filme. A direção do filme é bem legal, não sei se merecia um Oscar, porque eu não vi Brutalista nem Conclave, só tinha visto A Substância. Eu acho que eu gostei mais da direção de Substância. Gostei bastante das referências visuais que teve e tal. Adorei pegar algumas que tem maneira que depois fez um monte de reels, um monte de vídeo falando, não, isso é de Psicose, isso é de Iluminado. E eu já tinha pegado a referência de Psicose, de Iluminado. E eu fiquei, caraca, eu sou cinéfila. E eu achei o tema de Substância melhor também. A fotografia é bem legal, também tem umas referências visuais a outros filmes que eu também peguei. E eu gostei do fato que eles inverteram, que a gente está mais acostumado com A Linda Mulher, que é um sucesso comercial, romancezinho, final hollywoodiano, e ele vai lá e ele meio que distorce um pouco do meio pro final, vira quase um pesadelo a vida da mulher e tal, tentar fazer uma parada mais realista do que aconteceria com Uma Linda Mulher. Mas não posso dar muito spoiler, então eu recomendo ver antes, mas eu confesso que eu assisti um pouco na força do ódio, porque eu já tava muito puta com o fato dela ter vencido a Fernanda Montenegro e a Demi Moore. E também teve a polêmica que é plágio de outra pessoa, que acho que tinha uma roteirista que tava com essa ideia de fazer esse filme, e já tinha até que ideia de tipo quem seriam os atores e tal. E o Sean aparentemente ouviu isso, opinou, e aí enquanto ela estava resolvendo outras paradas, ele foi lá e fez o filme antes dela. Então ainda tem isso, né? Então acho que nem merecia tanto Oscar de roteiro, afinal. A atuação da Mad Maxson, acho que ela manda bem pro papel, não que seja um papel tão difícil assim, mas ela faz bem. Não é uma Fernanda Torres da vida, obviamente, mas é melhor do que a Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado, pelo menos isso. Que o papel da Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado é literalmente só ficar apaixonadinha, chorar, ficar apaixonadinha, chorar. O da Nora é um pouquinho mais complicado, ela tem que ficar.
Então, eu tive que cortar o vídeo em metade, eu tinha gravado 40 minutos, só gravou 17 com o som. Eu não sei o que houve com essa lapela também, que ainda tá ligada, eu não consigo mais desligar. E se vocês conhecem uma lapela melhorzinha, deixem nos comentários, por favor. Não sei nem se o som vai ficar muito bom, mas a minha irmã disse que o som sem a lapela é melhor do que com a lapela. Então, sei lá. Tava falando sobre o filme na parte sem spoilers. Nada que é do pobre funciona. Nada que é do pobre funciona. Ganhou da Demi Moore, da Fernanda Torres. Não achei um filme melhor do que A Substância e do que Ainda Estou Aqui. Mas se vocês foram uma das pessoas que acharam brilhante, inovador, original, deixem nos comentários, tentem me convencer do contrário. Então, sem mais delongas, vou falar da parte com spoilers. Já falei acho que tudo que eu tinha pra falar da parte sem spoilers. Achei legal, fotografia legal, atuações ok, não mereciam o Oscar, mas ok. O filme começa já com uma dança erótica, de várias dançarinas eróticas, strippers, mas acho melhor falar dançarina erótica. E rebolando em um monte de caras, com uma música felizona tocando, em câmera lenta e tal. E aí surge o título da tela. E aí mostra a vida da Nora, que é essa menina de 24 anos, que trabalha como dançarina erótica dessa boate no Brooklyn, em Nova York. E ela tenta levar esse trabalho dela, a vida dela de uma maneira otimista, felizinha, se alegrando e tal, tentando levar de boa, curtindo com as amigas, reclamando do trabalho, reclamando do chefe e andando de metrô, triste, essas paradas que todo mundo faz. Ela mora com a irmã dela, eu acho, mas os pais nunca aparecem no filme, então acho que eles são meio brigados, mas eles sabem que ela trabalha com isso. Certo dia, o chefe dela chama ela e para ela atender um certo cliente muito riquinho, que ele fala russo, porque ele veio da Rússia, então, e ele chama a Nora para isso, porque a Nora aparentemente fala um pouco de russo, porque a avó dela era russa, então ela fala um pouquinho e entende mais do que fala. Tipo eu em italiano. E o cliente em questão é o Vânia, ou Ivan, pelo que eu entendi, Vânia é um apelido de Ivan, que é russo, tem acho que 22, 23 anos, mas parece ter a estrutura óssea e a mentalidade de um adolescente de 17. E elas vão para uma sala privada para ter uma dança mais especialzinha. Ele pega o contato dela, porque ele gostou dela. E no dia seguinte ele já tá chamando ela pra ir na casa dele, e pelo menos ele é muito honesto. Ela pergunta, tá, o que tu quer, pai? E ele fala, busco sexo. E ela fala ok, e depois do ato eles começam a conversar um pouco mais e falam, não, o que você faz e tal, porque ela chega na casa dele e é uma mansão zona de uns 3, 4 andares com elevador e num condomínio fechado, cheio de coisa cara. O que me deu muita nostalgia, porque eu costumava ir na casa do meu primo, na casa que ele tinha em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que ele era tipo vizinho do prefeito, a casa dele era massa, ele tinha elevador que a gente não podia usar porque ele vivia quebrando, ele tinha todos os brinquedos que eu via nos comerciais, ele tinha aquela pista de carrinhos da Hot Wheels com ataque tubarão, que eu achava massa. E depois, infelizmente, anos depois, eles se mudaram de lá. Eu nunca mais visitei essa casa. Mas, voltando ao filme, ele fala pra ela pesquisar o nome dele no Google. E aí vê lá a família dele, pai. E aparentemente a família dele tem muito dinheiro, influência política, poderosa pra caramba. E não lembro se eles são, tipo, família real, sei lá, uma parada assim. Eu vi no Google que era oligarca, mas eu não sei o que oligarca significa. Ele já chama ela também para uma festa de ano novo que vai acontecer na casa dele. E ela fala, ai, não sei, acho que vou estar trabalhando no dia. Então ele já oferece mais dinheiro e obviamente ela aceita. Tem a cena de ano novo deles curtindo lá e tal. Todos os amigos do Vânia meio que zoando ela, porque todo mundo sabe que ela é a garota de programa que ele contratou para namorar ele.
Ele também pede para eles passarem uma semana juntos, curtindo pelos Estados Unidos e tal. Mais 15 mil na conta dela, e aliás ele teria dado 20. Então acho que ela podia até ter pedido mais. E aí o filme vira ali na mulher, eles curtindo tudo e tal, curtindo com os amigos chatos dele, usando droga, fumando maconha, bebendo muito, curtindo a vida. E aí ele fica meio melancólico, falando, ah, poxa, eu não queria que esse final de semana acabasse, não queria que essa semana acabasse, eu vou ter que voltar pra Rússia, meus pais estão me forçando a trabalhar, sabe? Quem trabalha em 2025 ainda, mó cringe. E aí ele pede ela em casamento, assim, do nada, ela até acha que é brincadeira, mas ele fala que é sério, e aí ela já fala, ó, quero diamante de 5 quilates no meu dedo, e ele fala, ah, tu não prefere 10? Porque ele é rico. E eles se casam em Las Vegas e tal, bonitinho, que em Las Vegas tem isso, você vai lá, tu fala que quer casar, e aí só fazem uma certidão lá e você se casa. E aparentemente é legalizado, tem lugares que não e tem lugares que sim, mas na maioria das vezes é. Aí eles vivem a vida de casado, vão pra mansão dele e tal, Xbox, e continuando precoce, e ele tem até empregada, então eles ficam sem fazer nada praticamente o dia inteiro. E ela fica até meio preocupada, ela fala, ah, você já falou pros seus pais que se casou? Ele falou, não, pô, falei. E aí tocam o pessoal na casa dele, puto, falando, ó, não, a gente precisa entrar, a gente soube que tu se casou com uma GP. Se eu continuar falando a palavra completa, eu acho que o YouTube vai implicar comigo. E vocês foram vistos juntos, já é notícia lá na Rússia, você tá com uma GP, a gente veio ver se esse casamento é de verdade mesmo. E aí o Vânia quase quebra o braço do cara na porta para impedir eles entrarem, mas eles falam que vão embora se mostrar a certidão. Então eles mostram, eles veem que é de verdade, eles ficam preocupados, ligam para um tal de Touros, e o Touros fala que ele já vai estar lá, que os pais dele vão vir, que a mãe dele estava chorando, que a mãe dele nunca chora, mas que nessa situação estava chorando. E aí o Ivan, ele entra em desespero, ele entra em curto-circuito, o pânico no sistema obviamente desconfigurou. E ele começa a pegar as coisas dele e falar pra Nora que não, a gente precisa ir embora, meus pais são ruins, eu não quero ver eles, fudeu total, acabou o paraíso, embora daqui. E ela fala, cara, eu já tô de camisola, tá tipo com uma camisa só de calcinha em casa. Ele fala, pera aí, só que ele não pera aí, ele sai correndo que nem uma gazela. E os caras, tem um cara até que vai atrás dele, mas que escorrega na neve e cai, que nem aquele cara do Esqueceram de Mim. Aí eles tentam segurar ela, tem um capanga especial que se chama Igor, que fica segurando ela, impedindo ela de sair da casa, porque ele fica segurando ela no colo dele, e também em outra posição lá, que parece que ele vai fazer outra coisa, mas não faz. E a Nora fica ofendidíssima com isso, com razão. Mas esse cara, eles vão ficar brigando o filme inteiro, ela e esse cara. E aí o Touro chega e manda real pra Nora, fala, ó, então... Aliás, ela está amarrada no momento, porque ela começa a gritar que estavam abusando dela, e ela começa a chutar o rosto de todo mundo, quebra o nariz de um cara, então tiveram que amarrar os braços, as pernas e botar um cachecol na boca dela para ela não gritar. Pois é. E aí chega o Touros, ele fala, não, pô, vou explicar, vou dar o papo reto. Vocês casaram, ele veio de uma família rica, essa casa não é do Ivan, essa casa é dos pais do Ivan, os quartos que vocês estão dormindo é dos pais do Ivan, o quarto do Ivan era um quarto de adolescente que fica no corredor do corredor, ele é encostado, não faz nada da vida, você casou muito mal, mas a gente precisa anular isso porque a família dele não quer que ele se case com uma GP. E ela obviamente é contra, fala do anel, fala que eles fizeram tudo sóbrio, que ela não é uma golpista que quer fazer o golpe do baú. E aí os caras pegam o anel dela, se eu fosse ela teria ficado em silêncio. E aí eles saem e começam a ligar pro Ivan, aí a gente começa a ligar pro Ivan pra saber onde é que ele tá, que o Ivan evaporou. E ninguém acha ele, o Ivan não atende ninguém, nem a mulher. E eles vêm correndo o filme, uns 40 minutos de filme, indo para um lado e para o outro na cidade, indo para boate, indo para restaurante, indo para lanchonete, funerária, um monte de coisa, parque de diversões, procurando esse garoto.
E vão falar com os amigos dele não sabem, só que em vez de simplesmente falar que não sabem e tentar ligar pra ele, eles falam, ah, eu não vou ligar pra ele não. E aí o Igor já vai lá, pega um taco, destrói e fala, agora põe o Ivan na linha. Só que a linha não tem, eles começam a rir muito, porque o celular não é de linha mais, não é telefone com linha, é smartphone. Haha, eles são tão velhos, somos tão jovens, olha que crítica social foda. Tem uma hora até que ele fala que não, pô, esse garoto e tal, ele tá doente, precisa de cuidados, ele fugiu de casa e tal, até pra ver se comove uma galera, só que também não funciona. Tem uma hora que ele vai falar com outros jovens, os jovens não querem muito ajudar, só falam que não viram, não querem fazer nada, aí ele fala, ai, vocês jovens, geração Z, só querem saber de Instagram, TikTok, social media. Ai, quando eu cheguei tudo isso aqui era mato, aquele discurso lá que você deve já ter escutado uma vez na sua vida. Um cara chega a vomitar no carro dele, só que aí o Toros começa a ficar muito puto, porque o carro é da mulher dele, ela vai precisar usar o carro pro trabalho no dia seguinte. E o filme vira uma comédia, eles indo pra lá e pra cá, procurando esse brother, e inventando desculpa, e se ferrando muito no caminho. E quando tudo parecia perdido, eles estavam numa lanchonete fazendo uma pausa pro lanchinho. A Anne, que o nome dela, ela tem no trabalho por Anne, ela recebe uma mensagem da amiga dela, falando, ó, o Ivan tá aqui, tá bêbado, tá se roçando com uma garota lá que você odeia. E aí eles vão pra lá, na boate do início do filme, putaços da vida, encontram o Ivan com a garota lá na sala privada, empurram a garota, tiram ela do colo dele, eu acho que não precisava essa agressividade toda, a Nora era pra ter um pouco mais de empatia, afinal ela também trabalhava assim. Aí ela se demitiu, né, pra casar com o Ivan, pra ir com esse ótimo partido, morar e viver a vida dos sonhos, que não é dos sonhos. E a garota até acertou, ela falou, quando ela tava se demitindo, ela falou, ah, esse casamento vai durar 2 semanas no máximo. E não é que ela tava certa, durou tipo 2 semaninhas e já tem que anular já. O Vânia está completamente bêbado, ele não entende nem o que tá acontecendo, ele só fica rindo que nem um bosta. Eles já falaram com o advogado da família que vai lá anular o casamento dele, só que o tribunal está fechado porque é no meio da madrugada. Então todos são obrigados a dormir no carro esperando o tribunal abrir. E tal, aí depois que amanhece, começa o julgamento, a Nora tá puta, falando, não, pô, nada a ver, nós somos 2 adultos, fizemos isso com consentimento, não tem que anular. E aí o juiz tá muito puto com o Ivan, porque ele tá quase vomitando, então ele cancela a audiência. E eles acabam descobrindo que eles nem podiam anular o casamento ali, porque o casamento foi em outro estado, uma parada assim. Aí os pais do Ivan chegam finalmente e tal, e eles são ricaços, snobs, essa parada toda. E a Nora ainda tem, com toda a ingenuidade dela, ela fala, ai não, ela só não quer porque ela não me conhece. Ah, eu sou a Nora, tô muito feliz de fazer parte da sua família, nós estamos apaixonados. E ela fala, você e meu filho não estão apaixonados e você é uma puta nojenta. E o nome dela da mãe do Ivan é Galina, acho que ela se demonstrou nessa fala uma verdadeira galinha. O Ivan começa a ser um mala com ela, fala, óbvio que a gente tem que anular o casamento, você é burra, você é idiota, você é puta, mas foi legal essas últimas semanas nos Estados Unidos, muito obrigada e tal. E aí ela fica quase chorando, porque acho que ela tava realmente começando a gostar dele, ou sei lá. You get it? So we're getting a divorce. Of course! Are you stupid? For making my last trip to America so fun. Não sei, eu achei que no início do filme ela tava só aceitando pra fazer o golpe do baú e viver confortavelmente a vida dela, só que ela tava lá chorando, então acho que ela tava gostando dele realmente, o que eu acho horrível, porque o cara não é isso tudo. Ele é um adolescente encostado, mimado, precoce,
E aí a Nora não quer ir no jatinho particular deles, anular o casamento, e aí ela fala que vai processar a família deles, que vai se divorciar, arranjar advogado e conseguir metade de tudo que ele tem, porque ela não assinou um acordo pré-nupcial. Então a Galina vai lá e fala: ó, você tem uma casa, você tem um carro, você tem amigos, você tem posses, a gente é rico, a gente vai contratar um advogado top, a gente vai te processar, a gente vai arrancar tudo de você e tal, aceita logo essa droga. E aí, sem ter muita opção, ela acaba aceitando ir. O Igor até fica com pena dela, dá um pouco de vodka pra ela. E ela anula o casamento com o cara e tal. E ela tá lá saindo, eles concordaram que vão dar acho que uns 25 mil pra ela, uma parada assim, pra compensar tudo que ela passou. E o Igor vai lá e fala: ah, eu acho que o seu filho tem que dar um pedido de desculpas pra Nora. E aí começa a briga, eles falam: não, meu filho não vai pedir desculpa pra ninguém e tal. E é mais a mãe dele que fala as coisas. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! A dele fica rindo muito de tudo, que nem eu vendo essa cena. Mas foi bom, foi uma atitude nobre do Igor fazer isso, mas não deu, né? Então eles foram lá, viajando de volta pra Brooklyn, e aí sacaram o dinheiro dela, e eles deixaram também ela ficar uma última noite na mansão que ele já tava morando, porque pra deixar e tal. Mas o Igor tem que ficar vigiando ela, pra ela não cagar na sala e roubar tudo e vender no OLX. Então eles ficam lá. E eles ficam de boa, só que ela de novo bota o assunto que: ai, você me segurou, você ia abusar de mim, você é um bosta e tal. E ela, com 2 dias só que ela conhece o cara e estando numa mansão sozinha com ele à noite, num lugar em que se ela gritar, ela já viu que ninguém vai resgatar. E ela resolve falar isso. Ele fala que em momento nenhum ela teve em perigo, que ele não tá interessado nela, em abusar em nenhum sentido. E eles ficam de boa e tal, dorme, acorda, e ele vai deixar ela na casa dela. E aí, antes dela sair do carro, ele fala: ó, então, toma isso aqui. E aí ele devolve o anel que eles tinham pegado dela, ele conseguiu pegar lá na hora pra devolver pra ela, que ele tinha comprado pra ela, o Ivan, e aí ele achou que ela merecia. Aí ela, muito agradecida por este ato, ela vai lá e tenta dar o outro anel dela pra ele. E tal, começa a sentar em cima dele, só que aí ele tenta ser um pouquinho mais carinhoso, tenta puxar pros beijinhos, ela desvia, começa a bater nele, e aí ela começa a gritar e chorar, e ela chora toda a frustração dela, todo o preconceito que ela passou o filme inteiro por causa do trabalho dela, tudo de ruim que já fizeram com ela, o ruim que vai ficar a vida dela, porque ela já tinha se demitido, então possivelmente ela vai ter que ir lá implorar o emprego de volta, ou voltar para a faculdade, o ensino médio, e fazer um emprego que ela possivelmente não vai gostar. E aí ela fica chorando no colo do Igor, ele fica abraçando ela, porque eles meio que se identificaram e tal, com a dor um do outro. Ele trabalha para essa família que ele não gosta, e ela trabalha para satisfazer um monte de homem que ela não gosta por dinheiro. E aí termina o filme. Ela chorando no colo dele, ele acariciando o cabelo dela, ela chorando muito. Aliás, acho que podia ter um pouquinho mais de destaque no rosto dela, porque nem dá pra ver que ela tá chorando, parece que ela só tá gritando com muita raiva, porque ela tá com o rosto enterrado no peito do cara. Fernanda Torres merecia muito mais. O saldo do filme eu acho que é positivo, é um filme bom. Não sei se merecia Oscar, com certeza não merecia Oscar de roteiro original, até porque pega uma grande parte do filme pega de Linda Mulher, é um Linda Mulher moderna e tal. Gostei que ele deu uma inversão, em vez de fazer um conto de fadas bonitinho com o final hollywoodiano que nem Linda Mulher, ele quis botar triste e tal, botar um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho como seria a Linda Mulher nos dias de hoje e tal. A direção é boa, soube que ele gravou várias cenas com câmera na mão mesmo, para refletir a atmosfera ótica e caótica da cidade de Nova York e tal. Achei que o filme ia acabar diferente, achei que ia ser um pouquinho mais feliz, só que foi Linda Mulher, Bad Ending. Os atores fazem bem, acho que principalmente o Igor e a Nora são os que mais arrasam. O Igor é um dos melhores personagens, só que eu ri mais com Touros. Touros é muito bom, cara.
O Taurus, o filme inteiro, é o Taurus ficando com muita raiva. Tem uma hora que ele fala, ai, você sabe que o Ivan fudeu mais eu do que você, né? Que ele está aparentemente a vida inteira, desde que o Ivan nasceu, consertando as bostas dele, que ele não é adulto e tal. E realmente quando tem alguém pra fazer tudo certo pra você, tu não cresce, cara. E o filme tem um pouco disso, de crítica social foda aos jovens de hoje, que a gente só tá preocupado com TikTok, Instagram e redes sociais, e drogas e maconha. E em parte é um pouco disso, alguns jovens, né? Eu não. Não sei se eu vou começar a fazer vídeo agora sem a lapela, porque aparentemente o áudio fica minimamente um pouco melhor. Mas eu não sei, vou ver quando eu estiver editando isso. Mandem boa sorte pra mim, porque ficou acho que com uns 25 minutos, mais outros 17 que eu já tinha gravado, que eu tive que cortar a metade, cara. Tinha 45 minutos, eu tive que cortar a metade. Se vocês foram uma dessas pessoas que acharam brilhante, incrível, revolucionário, deixem nos comentários por que vocês acharam isso. Tentem mudar minha opinião, estou aberta a outras opiniões. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Pediram esse vídeo pra mim no Instagram, elas nem pediram. Eu perguntei se queriam, uma pessoa comentou, faz, só que sem spoilers. Por isso que eu vou tentar dividir esse vídeo, uma parte sem spoilers e outra com spoilers. Então, se vocês quiserem também, não quiserem comentar aqui no YouTube, comentem lá no Instagram, que eu tô sempre de olho. Essa semana eu vou postar outra coisa lá também. Vira e mexe, tô fazendo umas postagens lá, uns memes, umas recomendações de filmes. Agora finalmente chegamos a 60 inscritos, faltam só 40 pra gente bater 100, então por favor se inscreva e vai lá me segue também. O último vídeo de Black Mirror que eu fiz ficou com 359 visualizações, o vídeo mais visto do canal até agora. Então vão lá e curtam e vejam também, façam a mesma coisa com esse, por favor. Compartilhem, eu não sei o que aconteceu para ter tanta visualização assim, eu compartilhei com algumas pessoas, mas não sei o que houve, se alguém resolveu compartilhar no grupo da família e todo mundo foi lá ver. Mas muito obrigada por vocês terem visto. Muito obrigada por terem visto esse pedido, esse e tal. Vão no Instagram, me sigam, se inscrevam. Agora eu vou jantar, porque eu passei acho que as últimas 2 horas em questão desse vídeo aqui. Foi 1 hora quase no outro e meia hora nesse, então 1h30. Me desejem sorte, vou ter que editar isso tudo. Possivelmente vou postar amanhã, mas não tenho certeza. Que eu vou ter que ir pra Barra, acordar às 7 da manhã pra chegar lá às 9, ganhar a hora C da minha faculdade. É isso, se vocês quiserem também me contratar para algum estágio, estou no período de estágio, sei editar, fui assistente de direção, fiz roteiro, sou atriz. Então é isso, muito obrigada pela audiência e tchau.